dia a você que está nos acompanhando agora no Facebook. Somos Igreja de Jesus, conectada na pessoa de Jesus, e aí a conexão virtual nos permite estar juntos pelas mídias, mas estamos juntos antes mesmo disso, em espírito e em unidade, no nome de Jesus. Tiago, bom dia. Bom dia a todos, tudo bem? Muito bom, viu, Tiago? Foi muito bom semana passada com a Kelly, e que bom que hoje tu estás com a gente aqui novamente. Tércio e Martinha, muito bom dia. Bom dia! Bom dia, Leandro, bom dia, igreja, bom dia, amigos, bom dia a todo mundo aí. Dia lindo que você preparou para a gente. Graças a Deus. Lindo demais. Gente, estamos aparecendo nós 4 aqui agora, Tércio, Martinha, Tiago e eu, mas temos uma equipe que está aqui nos bastidores e que, caso tenhamos algum problema de conexão, essa equipe entra em cena. Então é bom já a turma já dá o oi aí, né? Por favor. Tércio, da Rosa, Débora, Maidana. Acho que a Cleusa está ali. Bom dia, gente. Estamos juntos aí. Bom dia, Tercião. Gabriel Chau está também ali. Então, um oi para todos. Se vocês puderem aparecer para dar oi. Bom dia, gente. Bom dia, Gabriel. Coisa boa. Muito bom estarmos juntos. Bom dia a todos. Deus abençoe. Bom dia, Maidana. Bom dia. Estamos combinados aqui que se tivermos algum problema de conexão, a equipe está pronta e ativa para entrar. Então, está todo mundo com uma boa camiseta também, né? Então, que legal. Gente, que bom estarmos juntos. Tércio, Martinha, muito bom. Já temos meditado na palavra, né? Uma palavra que Deus colocou no coração de vocês e que foi gravada durante a semana, e que hoje a gente tem esse tempo especial, tem sido um tempo especial para a gente repercutir a palavra, né? A gente fala muito sobre isso, né? A importância de repercutir a palavra de Deus de uma maneira relacional e que nos impulsiona à prática, né? Então, Perfeito. Essa proposta do estudo da Epístola de Tiago vem muito com esse embalo, né? Vem muito com esse encorajamento para que a gente não só pense, não só acumule conhecimento, pelo contrário, que a gente vá para a prática da vida cristã. Essa é a proposta, né? É isso aí, Leandro. E tentando colocar as coisas nesse tema tentação já no seu devido lugar, né? Nosso primeiro objetivo aí é, se a gente consegue colocar cada parte no seu lugar, né? E pensando assim, qual é a parte de Deus, qual é a minha parte, qual é a parte do diabo, já ajuda muito a gente enfrentar a tentação com vitória. Então, o primeiro objetivo nosso aí é esse, com esse encontro nosso primeiro, e acho que é possível que a gente possa ter ajudado a esclarecer, né, Martinha? Muito bom, muito bom. Tércio, Martinha, vocês começaram ali uma reflexão muito importante quando vocês apresentaram, né, contextualizaram, Tércio contextualizou o livro de Tiago, e aí no primeiro versículo destacou justamente a apresentação de Tiago, né, como irmão de Jesus, né? Então essa às vezes é uma dúvida que as pessoas têm, então deixando isso claro, né? Então é irmão de Jesus, mas ele não se apresenta inclusive assim, né? Ele se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, né? Então a questão da identidade, o tema é tentação, mas a identidade tem tudo a ver sobre como que nós vamos lidar com as tentações, né? Sabe que ontem nós estávamos conversando com as meninas e na jornada que temos aprendido com vocês aí na relação com as meninas, com a Lali e com a Radassa, estávamos conversando com a Helena, com a Alice e com a Esther, e de vez em quando já começou aquele papo, o que eu vou ser quando crescer, né? Vou ser isso, vou ser aquilo. E foi muito legal, ontem na conversa a gente pôde falar isso. Gurias, quando vocês crescerem, vocês se tornarem adultas, vocês vão ser grandes mulheres de Deus, né? Então essa identidade vai ser a identidade de vocês, né? A maneira como vocês vão servir a Deus é outro assunto,
né? A profissão, a vocação é outro assunto, mas a identidade, a importância de definir isso, e Tiago se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Não colocou um outro cartão de visita, né? Não falou, eu sou o irmão de Jesus, tanto é que a gente fica em dúvida, né? Esse aqui é aquele que era irmão de Jesus. Falem para nós, então, um pouquinho mais sobre a importância da identidade nisso, gente. Eu acho muito importante que cada escritor, né, das cartas, tanto pastorais como as epístolas, ou mesmo sendo Paulo, Pedro, João, Tiago, eles se apresentam como servos, né? Eu acho que isso identifica com o próprio Jesus, né? Com o nosso pastor, o nosso mestre, que ele deixou todo o potencial no céu, e mesmo com todo o potencial que ele tinha aqui na Terra, ele foi servo. Muitas vezes a gente se preocupa com o que nós fazemos, né, com as marcas ou o legado que a gente vai deixar na Terra. Mas quando a gente olha para o nosso mestre, a gente vê que o legado maior que ele deixou foi ser servo. A gente desmorona, né? A gente desconstrói tudo aquilo que, de alguma maneira, são nossos castelos de areia, para a gente poder ficar na essência, porque a essência é servir e amar as pessoas, né? Então, eu acho que ele começa, e cada autor começa com uma carta, começa a sua carta nessa apresentação, né? Definindo quem são. Eu acho que nós somos filhos amados, mas nós somos, diante de Deus, como função, né? Como nossa missão nessa terra, somos servos. Somos só obedientes. E é muito importante, né, Mati, ouvindo, porque justamente a proposta é um estudo para aplicação prática da vida cristã, né? Porque esse tipo de conversa acontece muito nos nossos lares, nas nossas amizades, no nosso ambiente de trabalho, e às vezes aquela colocação solta, né? Do tipo, para ser alguém na vida, né? E aí vem o que é um conceito de ser alguém na vida, tu precisa isso, tu precisa aquilo, mas quando a gente vai para a fonte de vida, a gente começa a entender que a identidade que Deus nos convida, ela é uma identidade que vai nos definir para todos os outros papéis, né? Isso é muito importante, né, Teresa? Amém. Na verdade, a gente precisa ser desintoxicado, né, do conceito social, da relação das nossas credenciais com a nossa identidade. A gente procura ser... nós não somos o que nós fazemos, né? Quem nos define é Deus, né? E essa definição de servo, ela deve nos bastar, porque, de fato, como a Marta disse, foi a escolha do próprio Deus que escolheu deixar a sua glória, né? Esvaziar-se de si mesmo, vir na condição de homem servo, Filipenses capítulo 2, né? Então, se Jesus nos modela enquanto cristãos, deve bastar para nós, eu diria até não é nem bastar, deveria ser a nossa busca, né? Deveria ser intencional. Eu abro mão, eu desprezo, né? Todo título, todo conhecimento, ele não me define. Então, nós precisamos redefinir primeiro a nossa identidade, foi muito bem posto por você, porque só isso já nos ajuda muito a enfrentar a tentação numa nova perspectiva, né? Realmente gostei muito dessa colocação sua e penso que isso ajuda se a gente já começar por aí, começar pela alegria, pelo privilégio de nos apresentarmos como servos. Na cultura nossa, como Igreja Monte Serrat, essa é uma coisa que a gente faz questão enquanto líderes, né? Nós não somos o pastor Técio, o pastor fulano de tal, né, mestre nisso, doutor naquilo, não, nós somos servos do Senhor Jesus, estamos todos, né, com muita alegria nos colocando voluntariamente como servos do Senhor. É isso aí. E o servo, geralmente, ele se define, né, é definido por aquele que não faz a sua própria vontade, mas que ele busca a vontade do seu Senhor, né? Então, essa deve ser a nossa busca, sim, com certeza. A gente tem que entrar aí nessa epístola de Tiago, e deixa eu só antecipar aqui, eu ajudei a explicar o que é a diferença entre epístola e carta, mas ninguém se preocupe de falar a carta de Tiago, livro de Tiago, a gente não se apega a essas coisas. A gente mesmo aqui, muitas vezes, porque ela é uma
uma construção de uma carta. O que define é o público-alvo e os temas, nada disso, mas não pode falar carta sem nenhum problema, a gente não vai ficar... Não tem esse preciosismo, né? Isso aí é só uma coisa muito simples, não vamos nos apegar a isso. O mais importante é que, de fato, a gente olhe bem para aquilo que a gente vai aprender com estas verdades espirituais e realmente fazer um confronto com a nossa fé e prática, né? Isso que a gente propõe nesse estudo que a gente está fazendo em Tiago, começando por hoje aí. Sabe que, de novo, né, a galera, a equipe da mídia, com o recurso das imagens da floresta ali, né, Tércio, da mata, e tu já tinha feito essa retrospectiva durante a semana, quando foi feita a gravação, mas imagino que quando apareceu as imagens hoje de manhã ali, para ti deve ter sido uma nova retrospectiva da tua adolescência, né? E acompanhando a lembrança disso, né? Gente, parei aqui porque a gata apareceu aqui na mesa agora, ó. Essa aqui é a Mia, então só tirar ela aqui da mesa. Vida real. Isso aí, essa é a tal da live, né? Então, vamos lá. E aí, Tércio, olhando aquelas imagens, e, de novo, a equipe usando imagens muito ilustrativas, né? Muito fortes, eu até ri aqui porque estava quase que dando uma sensação de suspense, né? Porque tu estava falando de isca, eu falei, será que vai acontecer alguma coisa daqui a pouco? Mas nesse cenário de isca e essas imagens, foi me lembrando outras imagens também, né, de outras referências visuais de alguns filmes, né? Me passou pela lembrança ali Crônicas de Nárnia, me passou pela lembrança Senhor dos Anéis, onde essa relação, onde o diabo, indo para um dos tópicos ali que tu abordou, Tércio, onde Satanás aproveita os nossos desejos e ele monta cenário para lidar com os nossos desejos e tentar nos satisfazer de maneira não legítima, né? Então, eu estava lembrando de algumas cenas assim do filme Crônicas de Nárnia, onde cada personagem ele era tentado de uma forma, porque cada um deles tinha desejos íntimos, né, que podiam ser iscas, né? Então, apresentados. Tu pode falar um pouquinho mais, vocês podem falar um pouquinho mais sobre esses tópicos que ficaram muito claros, né? Entendendo a relação de cada um com a tentação. Deus não tem relação nenhuma, a minha relação é total, e o diabo entra nisso para montar cenários e montar iscas, né? Vocês podem falar um pouquinho mais sobre isso? A referência dos filmes que você fez aí mostra mesmo, mostra muito claro, vale a pena quem não assistiu ainda, porque ali, se você assistir com essa ótica, você vai ter muito mais percepção disso. Inclusive, eu comentei do filme do Senhor dos Anéis, né? O Monte Amigos promoveu um encontro nessa sexta-feira para justamente debater um dos filmes do Senhor dos Anéis, né? E teve a participação do Shane. O pessoal tá rolando a brincadeira ali que o Shane é um dos personagens do filme, né? Que é o... Eu não sei agora o nome do cara. Depois o pessoal me segue. Mas é o que está rolando. Mas é uma cena muito presente aí também nesse filme Senhor dos Anéis. Vai lá, Tércio. Não, mas é isso mesmo. Vale a pena qualquer um deles aí, né? O Senhor dos Anéis, o Crônica de Nárnia, as Crônicas de Nárnia são fantásticas, né? Leandro, a gente sempre percebe e vê, e nós já fizemos isso também quando estamos sendo tentados de culpar o diabo, né? Isso é uma característica muito natural diante da tentação ou do pecado, é a gente realmente transferir responsabilidade. E o que a gente precisa realmente é assumir a nossa parte dentro desse cenário da tentação. Nós não somos tentados pelo que vem de fora, né? O que nos chama a atenção fora chama porque dentro já tem uma semente de desejo por aquilo, não é? Nós somos atraídos por aquilo que está fora porque já tem uma predisposição interior de um desejo que deseja realmente, que anseia por aquilo, por satisfazer. Agora, como nós colocamos na mensagem, o desejo em si ele não é mal, necessariamente. Não é? Agora, a ação do inimigo da nossa vida, Satanás,
é realmente fazer com que a gente possa suprir esse desejo, esquecendo de Deus. Então, quando nós suprimos esse desejo para a nossa satisfação, desprezando Deus e o plano dele para a nossa vida e o propósito dele, então, certamente é quando nós somos enredados numa cilada diabólica, não é? Conectada a um desejo humano e carnal, né? Por isso que a gente precisa começar de dentro, não começar de fora. Por isso que a gente precisa começar assumindo, fazendo esse tipo de leitura, né? Quais são os meus desejos? Quais são as minhas inclinações? Né? E vale uma reflexão olhando para trás. Quando eu caí em tentação, né? Quais eram os meus desejos interiores que se conectaram? E aí fazer uma leitura externa também, né? Porque você faz uma leitura do autoconhecimento e você começa a fazer uma leitura também dos ambientes, dos processos das iscas, armadilhas externas. E aí isso vai nos ajudar já a lidar de uma maneira mais, vamos dizer assim, intencional mesmo e responsável, né? Sem transferir para o outro, para o diabo, a responsabilidade daquilo que nasce dentro de nós. Isso é bem importante. Eu acredito também que a gente pode olhar para a tentação como um momento onde o Satanás ele lança uma mentira, né? Uma isca que com certeza vai pegar o nosso desejo, mas para gerar em nós, né? Baseado já num desejo que a gente tem, a insatisfação. Por isso que o contentamento, né, a satisfação em Deus, ela é uma das armas poderosas contra a tentação. Porque quando você está satisfeito em Deus, por mais que Satanás tente, os teus olhos estão focados em Deus. Então, a falta não é sentida, porque o Satanás ele tenta agigantar a sua falta para que você busque algo para preencher. E nessa insatisfação, né, a gente olha para Deus como alguém que esqueceu, que deixou uma lacuna e faltou, e a gente vai em busca de algo para preencher. É ali que a gente cai na armadilha, né? Que a gente pode olhar para a própria Eva. Com tanta abundância no jardim, ela quis experimentar do fruto que tinha uma ordem para não experimentar. Provavelmente ela já tinha experimentado de todos os frutos. E ela ficou curiosa demais para conhecer aquele que ela não tinha experimentado. E Satanás lançou uma mentira para dizer assim, mas por que não? Olha, talvez seja porque você vai conhecer mais, você vai saber e pensar como Deus. E o poder, né, o desejo de conhecer mais, talvez, algo que a gente não tenha, desperta em nós uma insatisfação e gera todo o passo a passo, né, da tentação, da queda. E Tércio, ouvindo vocês e dialogando aqui com as interações, né? Então, bom dia a todos que estão mandando oi, mandando considerações, lembrando os nomes dos personagens do filme Senhor dos Anéis. Está acontecendo muita interação aqui. Mas, de novo, a definição do papel de cada um nessa situação, acho que traz muita clareza de qual que é a minha responsabilidade, junto com isso que tu falou, Martinha, de que a minha parte é me satisfazer em Deus, né? Eu tenho que realmente buscar a minha satisfação e a minha identidade em Deus. Mas, dialogando um pouquinho com isso aí, o Paulo Gustavo manda uma consideração aqui, mandando um bom dia para vocês também. O diabo consegue conhecer nossos pensamentos e desejos íntimos para preparar as iscas? Se ele não tem poder para fazer essa leitura interior, como ele prepara as iscas de uma forma pessoal e sedutora? Então, saudade de todos e um abraço do Gustavo. Aí, pergunta. Fala, Gustavo, querido, Muito saudade bom, de saudade. você. Um beijo a todos aí que estão conosco. Né? Verdade. De fato, nós sabemos que o diabo ele não é onisciente, né? Ele não tem capacidade para saber o que estamos pensando, né? Isso é uma habilidade, uma capacidade de Deus, um atributo divino, né? Ele não é onipresente, ele não está em todos os lugares, é um atributo divino, mas ele trabalha em redes, né? Em redes. Então, os anjos caídos que trabalham dirigidos por Satanás, eles se comunicam entre si em rede, né? Eles estão em todos os lugares por isso. Então, um se comunica com o outro. Então, como é que o diabo vai conhecendo
a nossa fragilidade? Ele vai pela nossa própria história, né? Pela leitura da nossa história. Leitura da nossa história, aquilo que vai sendo revelado, aquilo que vai sendo acontecendo na nossa vida, vai se tornando para ele realmente um conjunto de informações. Então, ele vai com essas informações que são frutos não da ciência dele ou da leitura dos nossos pensamentos, mas da observação, frutos da observação. Ele vai conhecendo cada um de nós e realmente percebendo as áreas de fragilidades e as oportunidades que, então, ele tem para poder lançar essas tentações, essas iscas, de tal maneira que nos seduz. Então, é assim que acontece de maneira muito natural. Tércio, te ouvindo, pensando o grande perigo que é justamente essas iscas de Satanás, que Deus nos ajude a entender também que o grande perigo não é só a prática daquele cenário que está sendo montado, né? Estava te ouvindo e lembrando ali da reflexão da mensagem, que há um grande perigo de vivermos uma vida alimentando as tentações, né? Aquela velha questão de não impedir que o pássaro faça ninho na minha cabeça e me concentrar em, não, mas eu ainda não pequei. Só que você já está deixando de se satisfazer em Deus e você já está deixando de viver um projeto de Deus se você vive um mundo paralelo da tentação, né? Porque pode ficar nos pensamentos e aquela relação de proximidade com a tentação e talvez o que muitas vezes pode ser que impeça de cair é uma religiosidade vazia e oca, né? E não uma satisfação em Deus, né? Então, de novo, o grande papel nosso é nos satisfazermos em Deus mesmo, né? Nele e no projeto de vida que ele tem. Eu acho que esse é um alarme importante para a gente conversar aqui também, né? Acho, Lê, que quando o temor do Senhor rege o nosso coração, não tem um espaço para que a tentação nos vença quando estamos sozinhos, né? Por quê? Porque nós nos importamos em agradar a Deus quando ninguém está olhando, porque a gente sabe que Ele está ali, né? Nós nos importamos em agradá-lo. Então, o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria por isso, porque ele nos livra do mal antes do mal chegar, porque nós queremos agradar a Deus, nós tememos desagradá-lo, né? Então, a gente já ouviu, né, o McCord, eu acho que trouxe para nós esse conhecimento de 5 momentos onde há um perigo maior da tentação, né? 5 momentos que um ser humano passa, onde a tendência é que os nossos pecados da nossa mocidade nos aconselhem, né? Nos consolam. Eu me lembro que são solidão, momentos de solidão, são momentos perigosos, momentos de fome são momentos perigosos, momentos de profunda tristeza são momentos perigosos, momentos de medo e momentos de raiva, porque são momentos onde a gente entra na nossa complacência de dizer eu mereço, né? Então eu vou me dar o prazer. Muito bom, mas talvez dá para acrescentar e está junto nas outras, mas acho que o momento de cansaço, né? Cansaço, na verdade, em vez de raiva, é o cansaço. Muito bom, porque o cansaço, a gente parece que começa a repensar quanto direito nós temos, né? Então, sem dúvida alguma, mas vai lá, Má, segue esse embalo de reflexão, por favor. Não, mas essa é a ideia, né? Então, quando nós temos essas emoções, Deus quer que nós encontremos o refúgio nele. E muitas vezes a gente busca o refúgio nos nossos pecados da mocidade, né? Aquilo que a gente, às vezes, num brigadeiro que seja, entendeu? Numa comida da nossa, que chama comfort food, que o pessoal fala, né? Que traz um conforto para a gente de alguma maneira, ou às vezes é num pecado, na bebida, na droga, né? Em alguma coisa que de alguma maneira remete um consolo, e você fala, eu tenho o direito de agora relaxar, agora eu me dá o prazer. Esse é o maior perigo, né? Que é o momento que Satanás está
esperando, né? Ele lança a sova. Eu lembro que meu pai também gosta muito de pescar. Antes de chegar o momento da pescaria, ele ia no rio e sovava, né? Ele jogava a isca, assim, pão, né? Ele jogava muita isca ali para encher de peixes. Ali, né? Ele preparava o ambiente antes de lançar a isca principal mesmo, para pegar o peixe, o anzol. Eu não, como não era um hábito da minha infância e adolescência, não sabia disso, mas nesse diálogo fica muito forte essa imagem. Forte. E eu lembro que, às vezes, ele passava uma manhã e uma tarde sovando para, no final da tarde, ele lançar o anzol. É uma prática muito comum, Leandro, muito comum para quem pesca, isso aí. Então, eu acho que a solidão, esses momentos, né, que a gente comentou, são momentos de sova, onde o diabo prepara o ambiente para lançar a isca. É o mesmo princípio para a caça, o mesmo princípio. Sovar também a caça, deixar alguma coisa ali, e você não faz nada por 2, 3 dias, até que no terceiro dia você vai ali definitivamente para pegar a presa. Né? É estratégico. Então, é tudo estratégico. Valeu muito, acho que essas considerações de se observar, né? Aquilo que a gente falou. Tente se conhecer, tenta perceber quando é que a tentação tem mais força sobre a sua vida. Daqui a pouco são nesses momentos de solidão para você, né? Para outros vai ser momentos de fome, para outros de tristeza, para outros de cansaço, né? Como você comentou. Cansaço muito forte. Mas a gente vai também percebendo isso e vigiando-se, né? Mas eu queria voltar também no que você tocou, Leandro. Foi muito profundo. Pessoal, Tércio, só para fazer o pessoal da equipe ali colocou que é sovar, não, é cevando. É cevando. Obrigado pelos universitários de plantão. Né? Então, é cevando, não sovando, porque sovando o pessoal está colocando que acho que é amassar. É o pão. Eu tenho uma mãe que sova o pão e o pai que ceva o rio. Talvez a tua mãe sovava o pão para o teu pai cevar lá no lago. Lá. Obrigada, muito obrigada, gente. Vamos lá, Tércio. Não, Lelê, só voltando realmente ao que você comentou sobre o princípio da religiosidade, de que às vezes a gente não externaliza, mas a gente já está ali afagando o pecado. Por isso que no princípio de Tiago, do texto lido, ele vai dizendo sobre o princípio da gravidez, né? Quando ele fala, se você pensa bem, observa bem, não é? Lembrando das tuas filhas, né? Eu me lembro bem da Laila e da Radassa, o quanto a gente ficava acariciando a Laila, acariciando a Radassa, ainda dentro do ventre da Martinha, né? Falando com ela, conversando com ela, ela não tinha saído ainda, não tinha nascido ainda, né? Por isso que Tiago, quando usa a expressão ali realmente do conceber, do gerar o pecado, né? Que a gente usou uma expressão relacionando ao filho da tentação, o seu pecado, é isso que você estava dizendo. O pecado ainda não externalizou, ele ainda não nasceu, as pessoas não viram, só que você está lá acariciando por 9 meses aqui, você está ali fazendo carinho, né, naquilo que está sendo gerado. Então, essa é a nossa atenção de perceber que ninguém está vendo, e aí o religioso ele acha que, enquanto não nasceu o pecado, está tudo bem com ele, mas ele já está realmente numa relação de comprometimento com o pecado. Isso é muito profundo, e isso valeu muito você ter ressaltado isso, porque isso nos ajuda realmente a olhar para dentro de nós e perceber quantos pecados já estão sendo gerados dentro de nós, já não é só já é um embrião em crescimento, em desenvolvimento, e mais cedo ou mais tarde, se eu continuar cultivando ali, alimentando, vai nascer. Né? Então, isso é muito forte. E o próprio Jesus nos alerta, né? Quando ele fala que do mandamento não ser o ato em si do adultério, mas um adultério no próprio pensamento, no coração. Então, quando ele amplia o mandamento, o cumprimento do mandamento para algo muito maior do que a prática, mas
a prática interior, né? O pensamento, um desejo de raiva, de matar alguém, eu já estou assassinando meu irmão. Então, ele mostra a dimensão também do alcance do pecado interior no nosso coração. Na nossa vida. Perfeito. E, ao mesmo tempo, né, que enquanto aquela tentação está sendo gerada ali, né, Tércio, está ganhando corpo nos pensamentos, está drenando todo o potencial de vida para o projeto de vida de Deus, né? Então, a pessoa se iludindo, né, nas tentações e deixando de viver um projeto de vida de Deus, né? Então, isso realmente fica um destaque realmente para que nós possamos constantemente sondar. Vem a primeira reflexão que a gente teve na primeira live, guardar os nossos pensamentos, né? O que nós temos pensado, quem tem sido a nossa fonte de vida. Então, é muito, muito importante isso. Aproveitar para mandar... Eu acho que vale a pena ressaltar... Fala, Martinha, por favor. Vai lá. Então, é importante ressaltar que a gente percebe, né, a diferença também, até mesmo nos animais, que é muito mais fácil, numa caça, pegar um animal inexperiente, né, uma criança, um animal filhote, do que um animal adulto. Ou um animal que nunca foi caçado para um animal que já está expert em fugir de caçador. Porque aquele inexperiente, né, aquele filhote, ele é muito mais fácil, enganado, né, e seduzido. Então, isso valendo para a nossa realidade, um novo cristão, né, uma pessoa que está começando na sua jornada espiritual, é muito mais fácil para ele cair do que uma pessoa mais madura. Isso, claro que não diminui o poder da tentação sobre nós, mas explica, muitas vezes, as quedas mais constantes de um novo cristão, né? E claro, né, que a gente aqui não está fazendo nenhuma relação com tempo de igreja, né? É possível você estar dentro de uma igreja e considerar-se já um cristão há muito tempo e não necessariamente ser um cristão, né? A gente está falando aqui de realmente uma pessoa que começa a ter uma jornada de relacionamento genuíno com Deus, né? E vai amadurecendo. As provações, né? Vai enfrentando o cenário de provação, vai aprendendo sobre tentação, cai, levanta, ele vai discernindo, vai percebendo, a gente percebe que há mais sabedoria no lidar, né? É claro que todos nós, se saímos da presença de Deus, independente de quanto tempo temos de vida com Deus, podemos tropeçar a qualquer momento, né? A gente sabe disso. A gente fala que é um dia de cada vez, né, Tércio? Permanecendo, né? É muito legal. A gente estava conversando sobre a primeira carta de João essa semana, né? E falando sobre o processo realmente que João descreve de conhecer a Deus, de crer em Deus, né? Você conhece, então depois que você conhece a Deus, nesse conhecimento você passa a crer nele, né? Depois você passa então a amar esse Deus, né? Porque à medida que você vai se relacionando com ele, vai desenvolvendo um vínculo de amor. Isso vai se tornando um vínculo de obediência, que tem a ver com o que a gente falou de Tiago, servo, né? E por fim de permanecer. Então é um processo, né? Conhecer, crer, amar, obedecer, porque o fruto desse amor é a obediência, e o permanecer. E o permanecer nos ajuda, então, a ir vencendo essas lutas e tentações. E em 1 João você consegue definir bem esses verbos, né? Os verbos estão bem destacados. Muito bom. E de novo, ouvindo vocês, né? É uma jornada que Deus quer estabelecer com a gente um relacionamento no nosso ser integral, né? Então, de novo, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, né? Então, legal o pessoal está colocando aqui na repercussão a importância justamente da palavra de Deus, da verdade, né? Então, isso é fundamental para como a gente vai vencer as tentações e, ao mesmo tempo, os sentimentos. Eu estou vendo algumas repercussões ali, é importante a gente lembrar disso, né? Sentimentos a gente não pode desprezá-los, nem hipervalorizá-los, mas a gente precisa aprender a colocar os sentimentos
nesse todo da relação com Deus, né? Porque acho que às vezes acontece um perigo assim, ou a gente despreza o sentimento e fala que a gente não pode se deixar levar pelos sentimentos, quase que sentimento se torna uma coisa ruim, né? Ou às vezes a gente vai muito naquela onda de, não, mas é que eu senti isso no meu coração, né? Então, de novo, os dois podem ser desequilíbrios, né? E quando a gente entende que os nossos sentimentos, eles podem e devem ser trazidos de forma completa na nossa relação com Deus. Aí ele vai equalizar os nossos sentimentos também, né? Acho que é bem importante destacar isso também, né, Tércio? Absolutamente, Leandro. Nós somos um ser integral, né? Corpo, alma e espírito. Então, o Senhor ele vai trabalhar com a integralidade do nosso ser. Lá em Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala sobre isso, que nós devemos apresentar irrepreensíveis diante de Deus, corpo, alma e espírito, né? Então, um deles que você despreze, desvalorize ou hipervalorize ao outro, você realmente vai ter um desequilíbrio nessa jornada, né? É por isso que, assim, nós temos uma tendência de valorizar o conhecimento e desprezar as emoções, por exemplo. Ou temos, né, o mais emotivo de valorizar, de mais emoção e achar que o conhecimento é desprezível, não é, desvaloriza, a razão, né, é fria, né, não é espiritual. Não, na verdade, foi Deus quem nos formou assim. Existem pessoas mais racionais do que emocionais e vice-versa. Mas tanto a emoção quanto a razão são dadas por Deus e tudo pode ser usado para Deus ou para si mesmo, né? Para Deus, para si mesmo. E é aí que realmente vem a importância de a gente equilibrar tudo no espírito, né? A fundamentação mesmo da nossa relação com Deus nos equilibra para as outras áreas, né? Isso é muito especial. Legal. Tércio, Martinha, nós falamos, eu vou aproveitar para vocês fazerem isso, porque falamos da adolescência de vocês, falamos de lembranças de vocês. Por favor, mas por favor, vocês mandem abraços para a mãe, para o pai, para a mãe. De vez em quando aparecem os deles aqui. Oi, pai, mãe, que bom ver vocês aí e bom ver todos que estão aí também. Muito gostoso. Tá perto, mesmo longe, né? Beijão para minha mãe querida, que deve estar conectada aí. Mãezinha, obrigado aí pelas lições, né? Pelas comidas de caça e peixe feitas para nós, né? Fruto dessas histórias aí. Sogrão, sogrinha, um beijão para vocês também. Família que está conectada conosco aí, né? Nossos irmãos, manos, cunhadas, sobrinhos. Beijão a todos, amamos vocês. Joia. Tércio e Martinha, por favor, deixem suas palavras finais de encorajamento aí. Estamos encorajados pela palavra de Deus. Queremos ouvir o encorajamento final de vocês aí também. Amém, né? Bom, eu acho que para despedir, eu quero encorajar vocês a guardar a palavra do Senhor no coração, né? A palavra de Deus nos fala em Salmos que quando a gente guarda a palavra no nosso coração, isso nos evita de pecar, né? Guardei a palavra do meu coração para não pecar contra ti. E o próprio Tiago fala, na sequência dos textos que falam sobre tentação, sobre a importância de a gente aceitar a palavra humildemente no nosso coração, perseverar na prática dela, por quê? Porque é ela quem vai nos livrar e nos dar maturidade em meio às tentações também, né? As provações e tentações. Olhando sempre para a provação como algo que vem de Deus para nos provar e nos dar vida, nos dar maturidade, e a tentação algo que vem de dentro de nós, mas semeado por Satanás para gerar morte e gerar quedas, né, do pecado. Amém. Jesus é o grande exemplo disso, porque diante das tentações lá, ele sempre combateu com a palavra de Deus, né? Então, nosso conselho final aqui é que possamos realmente nos deleitar na palavra, conhecer. Semana que vem o nosso tema vai ser exatamente sobre a palavra de Deus, a relação do discípulo com a palavra de Deus, vai ser muito bom. Que Deus abençoe vocês, saudades, um abraço muito grande. Leia o devocional dessa semana para aprofundar, começa hoje, como o Leandro falou, né, sobre o tema tentação, para que a gente fique muito consciente e atento para combater com vitória.
Amém. Um abraço grande, gente. Amém, Beijo. amém. Vamos orar. Tiagão, dá o teu tchau aí, por favor. Tchau, pessoal. Tchau, igreja. Um prazer a gente estar junto de novo. Um abraço. Muito bom, muito bom. Vamos orar? Paizão, muito obrigado. É bom demais estar conectado contigo, com a tua palavra, com a tua igreja. Obrigado porque tu nos lembra que tu é a conexão real e constante em nós. Obrigado porque ao desconectarmos aqui de redes sociais, a conexão contigo pode e deve continuar, Deus. Então, nos impulsiona a fazer escolhas de vida, nos impulsiona a escolhermos nos manter conectados contigo a cada dia, a cada momento, a cada decisão. E que nessa conexão real contigo, nós possamos enfrentar e vencer as tentações para viver o teu projeto de vida. Nós te louvamos e te agradecemos e oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus Gente, abençoe. um abração a Um todos. abraço, igreja. Um abraço.